Olá, tudo bem? Fábio Amorim, AD Soluções, estou aqui de novo. Vou falar sobre um tema que é a anistia de imóveis, né? Regularização do imóvel, para uma breve noção, tá ok? A anistia é feita de tempos em tempos. Esse ano tinha anistia ano passado, esse ano foi prorrogado até o fim, até 31 de dezembro de 2023, para poder colocar seu imóvel regular. Por que é bom colocar um imóvel regular, ter o imóvel regularizado dentro da lei? Se você for vender esse imóvel e a pessoa for financiar esse imóvel, ela precisa ter toda a documentação adequada. E uma parte importantíssima é ter a regularização, o CED do imóvel, o certificado de identificação regular. Tá? Senão ela não consegue financiar. Existem até alguns bancos que financiam isso, com uma cláusula que diz que a responsabilidade cabe ao comprador, né? E determina um prazo, às vezes nem determina prazo, mas aí cada banco coloca a sua regra. Ao mesmo tempo, é um juro mais caro que se cobra, porque ele tem uma taxação diferente. Então é bom o imóvel estar regular, tá? Para poder estar em ordem e poder vender e trabalhar com ele sem problema nenhum. Uma locação que tem uma licença de alto risco, é muito interessante ter a anistia, ter a regularidade desse imóvel. A valorização, o valor de venda é outro, o valor de locação é outro, tá? Então é bacana ter. Tem alguns senões sobre a anistia. Você entra com um processo, você precisa desenhar a planta, essa planta tem que estar de acordo, se não tiver de acordo com a lei, né, de acordo com a lei de obras e construções, né, de construção, você tem que fazer às vezes alguma alteração, né, espaço permeável, altura do imóvel, a que altura tem, porque você tem as classificações. Uma coisa que a pessoa esquece, né, e às vezes quem está trabalhando, e eu faço bastante isso no escritório, o pessoal não avisa que você vai ter que pagar o ISS sobre os metros quadrados da obra que você está regularizando. É uma parte cara, tá? É uma parte cara porque é sobre metro quadrado de imóvel. Hoje eu calculo que esteja por volta de 60, 58, 65, depende da região, depende da classificação da lei de zoneamento, dos equipamentos públicos que tem em volta. É uma sequência de coisas. Se você podia ter construído um metro quadrado a mais, por exemplo, tem um coeficiente de 1. Então, se o seu terreno tem 200 metros quadrados, você poderia construir 200 metros quadrados. Com a ressalva que você pode chegar até 2. Quando você for chegar a 2, você paga uma coisa chamada outorga onerosa, que é como se você estivesse comprando um outro terreno para estar construindo. Então você vai chegar a 200 metros quadrados. Isso não quer dizer que você vai construir um caixote de 200 metros quadrados, dentro da regularidade. 200 metros quadrados, você vai pagar uma outorga onerosa de mais 200 metros, ou mais 100, quanto você for construir. Isso custa caro e você tem que pagar. Lógico, dá para parcelar, dá para negociar, mas vai ter que pagar. A anistia é uma coisa demorada, bastante demorada. Eu tive aqui no escritório a anistia de 2013 até, com alguns problemas, mas não cabe aqui estar colocando. 2018, 2017, é até normal. Essa anistia, isso eu estava esquecendo, é para obras que foram terminadas até 2014. Não adianta você ter uma obra irregular que terminou depois de 2014. Não cabe anistia a ela. Tá? Não cabe anistia a ela. 2014 para trás você consegue anistiar. Então é demorado. No final você tem que trabalhar com o DTCO, que é uma declaração de término de obra, de conclusão de obra, que é uma declaração. Lá vai estar escrito se você teve que pagar a outorga onerosa, se você pagou o ISS, se você pagou todas as taxas necessárias. É importante ter, mas não é uma coisa barata de se fazer. Após a anistia, você pode levar na matrícula de imóvel e fazer
um complemento da matrícula, tá? Uma verbação da matrícula. Você vai averbar caracterizando que agora o seu imóvel tem tantos metros quadrados e não é o inicial. Isso é uma coisa fácil, rápida, no cartório não é coisa demorada porque vem via prefeitura. Então eu queria só colocar que tem ISS para pagar, dependendo do que for, tem outorga, tem que fazer algumas adequações e tem que ser anterior a 2014 a finalização da obra, tá? As vantagens eu já falei, porque você consegue vender ou locar esse imóvel com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade, e as imobiliárias não ficam depreciando o seu imóvel, porque não ter o SED, que é o certificado de edificação, desvaloriza o imóvel, tá, gente? E não é pouco não, tá bom? Então é esse toque que eu tenho para dar para vocês. Eu posso me estender mais, mas aí cada caso é um caso. Eu acho que coisas que as pessoas não falam é sobre o ISS. O INSS também tem que pagar, mas é uma coisa menor. E, tá, você ter que enquadrar dentro da lei. Existem algumas coisas que dá para ser feita, dá para passar, porque tem uma porcentagem que você não precisa, tem 5% de manobra nessa história, de metro quadrado. Então é isso. Anistia basicamente é isso. Estou aqui para qualquer dúvida, tá? Você vai precisar sim de um engenheiro, do Cresce dele, vai precisar de planta, vai precisar da adequação, tá? E vai precisar pagar as taxas, ok? E, gente, não espere que seja uma coisa rápida, porque não é uma coisa rápida. Demora, tá? Demora porque nós não temos tantas pessoas fazendo. E a cidade, como eu vivo falando, é imensa. São Paulo é um país, tá ok? Até mais, tudo de bom. Qualquer coisa me procure.